legaliza, que era suposto falar de manhã, mas não falou, que vem falar-nos da sua experiência nos Indignados de Benfica. Ok. Boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado. E vou fazer o possível para que não haja aquele adormecimento que às vezes é natural, especialmente nos países do sul, os do norte, não é? Das siestas e etc., que causa quebras na nossa produtividade, entre outras coisas. Vou tentar não ser maçudo e dar-vos conta de uma experiência que tem por base uma organização de estrutura horizontal e inorgânica, ou seja, uma estrutura sem hierarquias, passando muito resumidamente um pouco da história da formação, para que se forme uma organização destas, as atividades desenvolvidas e o contacto gerado com a população local, as conclusões desta mesma experiência e aquilo que pode resultar dessas conclusões em termos de contributo para esta temática que estamos aqui a debater em geral. O que é que são ou o que é que foram os Indignados de Benfica? É um grupo que surgiu na sequência de movimentos amplos, como manifestações e a acampada do Recio, que aconteceram aqui há uns tempos atrás. Na sequência desses movimentos gerou-se um outro movimento mais amplo, que eram os Indignados de Lisboa, ok? Que com o apertar das condições próprias da crise, ficou-se uma situação interessante. Os Indignados de Lisboa reuniam no Príncipe Real e as pessoas simplesmente estavam a ficar sem emprego e sem passe, nem conseguiam ir ao Príncipe Real para assistir aos plenários e às reuniões. Tendo então decidido que seria interessante, onde houver massa crítica, quórum em determinadas freguesias da cidade de Lisboa, em concreto neste caso, fazer grupos locais que primassem por um contacto mais próximo com as populações locais. Isto dos Indignados é uma amálgama, vai quem quer, vai quem está descontente, e estes de Benfica foi o mesmo. Eu não entrei neste grupo, neste movimento inicial do Príncipe Real, como eu estava a falar com vocês, simplesmente quando comecei a interessar por estas questões, que eu também confesso, faço aqui uma meia-culpa, era uma pessoa adormecida, entre aspas, por estas questões da cidadania em geral. Portanto, a culpa não é só dos bancos, dos políticos, é muito nossa, não é? Eu era um desses, culpado, me confesso. Fui assistir a umas coisas, numas manifestações, fiquei muito desiludido com aquelas assembleias e plenários que se fizeram no final de algumas manifestações, em que passado 3 horas estava a discutir a forma de funcionamento da Assembleia, que é a forma de votação, não é? Aquelas discussões completamente estéreis. E quando vi surgir um grupo em Benfica, ainda por cima a primeira reunião do mesmo era a menos de 500 metros da minha casa, lá fui eu. Depois, o grupo com a sua dinâmica própria autonomizou-se um pouco em relação ao grupo em geral. Nós mantivemos a denominação por uma questão do adjetivo. Agradava-nos o adjetivo. Realmente, quem não está indignado é quem anda a dormir. Muita gente está. Ou com esperança de passar entre os intervalos da chuva, não é? Desta tempestade que nos fustiga. Talvez eu não me molhe muito. Talvez não seja tão mal como isso. As pessoas que se juntaram são pessoas que basicamente não acreditam na possibilidade de não se molharem muito perante este temporal, ou que simplesmente acham e têm o espírito que é algo mais de sentido coletivo que urge e não individual. Lá está, o não me safar no temporal. Há que juntar esforços e estratégias para começar. Este grupo acabou por se distinguir um pouco dentro destes grupos que se foram surgindo, na Graça, no Barreiro e em algumas outras zonas de Lisboa, pela sua continuidade e pelo tipo de ações que desenvolvemos. Nós centrámos-nos muito, e passando agora às ações que fizemos, centrámos-nos muito na questão da sensibilização e educação e esclarecimento. Adotámos como um segundo passo, as ações concretas no terreno.
Neste sentido, privilegiamos ações como debates, exibições de filmes e documentários seguidos de debates. Só para vos dar algum exemplo, fizemos debates sobre datas marcantes que foram surgindo, como o 25 de Abril e a 1º de Maio, etc. Aproveitamos essas ocasiões para promover alguns debates. Depois exibimos filmes seguidos de debate, como o Dívida Dura, Taxas, Panelas e Outras Soluções, em que convidávamos também os Donos de Portugal, em que convidávamos também pessoas para o debate. E depois, a última ação mais visível que fizemos foi um ciclo de debates, de discussão sobre a Constituição da República Portuguesa, esse tal documento que não ajuda em nada quem está no desemprego. Foi mais ou menos esta a nossa atividade em termos de ações junto da população. Tivemos outras pensadas, projetos muito engraçados, numa lógica de mudança de paradigma. Um projeto que eu gosto de salientar é tipo o Arranja Tem Benfica. O Arranja Tem Benfica era um site que fornecia um mapa online de comércios dedicados à reparação, sapateiros. O senhor que ainda arranja televisões, ou que faz estofa sofás e cadeiras e empalha cadeiras, na perspectiva que já não vamos ter dinheiro para comprar uma coisa quando se estraga outra. Vamos ter que arranjar. E promoção de um certo comércio local. Tivemos ações pensadas que não chegámos a concretizar, e já lá vou, porque isso entra mais na orgânica e nas conclusões que eu queria aqui transmitir sobre este tipo de grupos. E penso que é talvez o mais interessante em termos de contributo que eu possa aqui trazer. Talvez a ação com mais impacto e mais gente que tivemos foi isto: às vezes as coisas que parecem impossíveis estão à distância de um contacto e de metermos mãos à obra. Nós promovíamos também leitura de livros. Um dos livros e uma das obras cuja leitura nós promovemos era um livro intitulado Confissões de um Mercenário Económico, de um autor chamado John Perkins, de um ex-mercenário económico, que basicamente era uma pessoa que se dedicava a impor, entre aspas, às elites de determinados países empréstimos draconianos que não poderiam cumprir, baseados em cálculos falaciosos, de forma a que esses países ficassem endividados e nas mãos das instituições de crédito internacionais em benefício de grandes corporações. Ele era um desses economistas. Nós, após promovermos, ele era um desses economistas que às tantas lhe deu um ataque de consciência, digamos assim. E nós tentámos fazer um debate com ele, e o facto é que ele aceitou via Skype dos Estados Unidos, e mesmo com concorrência, posso-vos dizer, de um jogo do Benfica para a Liga dos Campeões a 500 metros de distância do local onde nós estávamos a promover o debate, conseguimos ter um quórum. Não pagámos nada, ele graciosamente acedeu. Ele disse-me que, sabes, eu normalmente cobro $600 por conferência. Pois, mas eu não tenho nem 6 dólares para te pagar. E pronto, ainda se consegue assim, junto de algumas pessoas, assim correu muito bem, inclusive a ligação Skype não foi bem cortada por nenhum poder oculto. Tivemos um problema basicamente que foi com a tradução. Eu tinha que estar a traduzir depois do senhor falar, porque nem toda a gente falava inglês, obviamente, mas foi uma experiência extremamente positiva. Isto foram basicamente as ações que fizemos. Conclusões dessas ações e desta experiência. Número 1. Sempre que temos um convidado, exemplo, como este senhor, exemplo, quando exibimos um filme e levamos o realizador, fizemos isso com o Jorge Costa dos Donos de Portugal, ou com o realizador de Taxas, Panelas e Outras Soluções, que é um filme para quem não conhece sobre a experiência islandesa, etc. Sempre que temos um convidado, as pessoas vão mais. E eu estou a falar em pessoas fora da bolha ativista, que eu acho que é as pessoas que temos que atrair cada vez mais para este tipo de iniciativas. Ok? Sempre que temos um convidado, ou seja, que não somos só nós ou as pessoas que gravitam em nosso redor, temos mais gente e conseguimos atrair mais gente aos nossos debates. Ponto número 2. Este tipo de organizações inorgânicas e horizontais
funcionam sob um princípio teórico que é sem dúvida excelente. Decisões por unanimidade entra quem quer. Mas se não houver qualquer tipo, que eu não lhe chamo de estrutura, mas de organização base por detrás, tendem a extinguir-se e a transformar-se naquilo que eu chamo de grupelhos. Um grupelho é um grupo que chegou a ter 20, 30, 40, 50 pessoas e que, passado um tempo, acaba com 3 ou 4 ou 5. A acrescentar a isto, ao facto que se passou connosco, que sofremos a erosão própria das pessoas de determinada idade que se viram forçadas a emigrar, digamos isso, ok? Muitos deles para sítios que estão piores do que nós, mas pronto, ou iguais, como para a Espanha, etc. Portanto, para além dos obstáculos próprios da coisa, de realizar, estas estruturas horizontais são propícias, quando não enquadradas devidamente, àquilo que já se falou aqui durante esta manhã. A alimentação desmesurada de egos e de pessoas que querem liderar a coisa, o que provoca, inevitavelmente, o afastamento de mais pessoas. Outro fenómeno interessante, como eu já vos disse, nós mantivemos a designação Indignados, que dentro do ativismo foi um grupo que ficou associado aos atos mais radicais, embora tal talvez não corresponda à realidade, já que estes grupos gravitam basicamente as mesmas pessoas, havendo algumas que pulam de grupo em grupo, é mesmo assim. Uma coisa curiosa que eu reparei é que sempre que houve manifestações em que houve repressão policial, quer esteja a falar do apedrejamento na Assembleia da República, que acabou por ser uma má ação de relações públicas para o movimento contestatário em geral, quer seja outra em que a polícia bateu nas senhoras que tinham saído da igreja no Chiado, que estavam a sair da missa àquela hora, coitadas, que estavam a cruzar com a manifestação. Ou seja, quer quando é um mau exercício de relações públicas para os movimentos, quer quando é um mau exercício de relações públicas para a polícia, nota-se um afastamento das pessoas em relação às iniciativas. Ok? Acho que é uma coisa não desprezível e que devemos levar em consideração em todo este contexto. Eu já estou a falar das conclusões da experiência, como já devem ter reparado, não me quero alongar muito em comentários. E qual é que é, talvez, a conclusão geral a tirar desta experiência? É que é ótima a proliferação de grupos e pessoas que até ao nível dos bairros, por exemplo, eu estou a falar de uma freguesia como Benfica, que tem quase 200 mil pessoas, partindo do princípio que Lisboa são 700 mil dentro da área geográfica e não nos arredores, é muito significativo. Dizia eu que se queremos penetrar nas populações, temos que ter algum esforço de ir ao encontro das populações. Ok? Nós tivemos ideias de ter com associações de reformados, com escolas e etc., que se tornaram complicadas por motivos próprios. Tivemos visitas dentro dos nossos eventos, outro aspecto curioso, fomos visitados por toda a estrutura partidária local, de um espectro político ao outro, que foram cheirar o que se passava. Basicamente esta é a expressão. Foram ver o que se passava. Alguns bem intencionados, outros, obviamente, para ver o que se passava, para espiar, digamos assim. Mas estamos a enfrentar uma realidade, e nós estamos aqui numa perspectiva de movimentos de cidadãos, onde temos uma enorme desvantagem em relação às forças que usualmente fazem política. O que nós fazemos, cidadania, etc., também fazemos política, obviamente, não importa estar cá com considerações gerais de que toda a nossa atividade é política, ou deveria ser. Nós, em relação a essas instituições que ocupam essa função, na qual nós queremos, sem dúvida, entrar e penetrar, lutamos com enormes desvantagens. Não temos aparelho, não temos ideologia, não temos sequer um emprego para oferecer a ninguém que se junte a nós. O que temos para oferecer é que a pessoa abdique do seu tempo, da sua família,
e até às vezes com despesas, quando nós estamos aqui, que se levantaram às 4 da manhã e vieram para ir pagar portagens ou transportes, etc. Portanto, lutamos com todas essas contrariedades, contra um sistema que está blindado, que se protege a si mesmo e que está alicerçado numa estrutura. Força. Obrigado. E que está alicerçado numa estrutura que nos deixou de representar uma certa oligarquia de interesses, sejamos claros. Portanto, se continuarmos nesta onda de grupelhos que individualmente fazem coisas para si, dificilmente vamos conseguir ir a algum lado. Ok? A minha motivação pessoal de vir aqui a estes encontros, já é o segundo que me convidam, e por exemplo ainda não trouxe ninguém porque estou a ver como é que é, confesso. É averiguar a possibilidade destes encontros em que é fundamental e indispensável fomentar até o conhecimento pessoal entre nós, ok? Criar essas pontes é fundamental. É fundamental. É passar à etapa seguinte. Ok? Agora, como é que passamos à etapa seguinte? Eu termino com a questão, que eu não vou responder, que eu também não sei. Obrigado. Obrigado a todos. Sim.